E se o dia tivesse 30 horas em vez de 24? Não amanhã como um milagre, não como um experimento, mas como se sempre tivesse sido assim. 30 horas para todo mundo, todos os dias no mundo inteiro. A primeira reação é quase automática. Finalmente tempo. Tempo para dormir melhor, tempo para fazer tudo com calma, tempo para trabalhar menos, tempo para viver mais. Parece a solução perfeita para quase todos os problemas modernos. Mas essa ideia boa demais começa a ficar estranha quando você pensa um pouco mais fundo, porque o tempo extra não vem só para você, ele vem para todo mundo. Empresas ganham mais horas, governos ganham mais horas, obrigações ganham mais espaço. E a primeira curiosidade aparece rápido: será que a gente realmente teria mais tempo livre ou só mais tempo ocupado? Porque nada garante que essas 6 horas extras viraria descanso. Elas podem virar mais cobrança, mais produtividade, mais expectativa. Hoje o dia tem 24 horas e mesmo assim parece que nunca dá, o que faz a gente acreditar que com 30 seria diferente. E tem outra coisa que quase ninguém pensa no começo: o corpo humano não muda automaticamente. O cansaço continua existindo, o sono ainda é necessário. E aí surge a primeira curiosidade estranha: será que a gente dormiria mais ou só empurraria o cansaço para frente? Porque 6 horas extras no dia não significam automaticamente 6 horas a mais de descanso. Na prática, podem virar 6 horas a mais acordado, produzindo, resolvendo coisas, consumindo informação, ficando cansado sem perceber. O relógio biológico, aquele que regula sono, fome, atenção, não muda da noite para o dia. Ele foi moldado em ciclos longos, naturais. Com dias maiores, esse relógio começa a desregular. Algumas pessoas se adaptam, outras não. E aí aparece algo que quase ninguém imagina: mais gente exausta, não menos. Porque agora existe mais espaço para exigir, mais espaço para empurrar limites, mais espaço para dizer dá tempo. Outra curiosidade começa a surgir quando você pensa na noite. Se o dia tem 30 horas, a noite também cresce. Madrugadas mais longas significam mais pessoas acordadas em horários estranhos, mais isolamento, mais estímulo artificial. O silêncio da noite deixa de ser raro e o impacto psicológico disso é grande. O cérebro humano precisa de ciclos claros para desligar. Com dias mais longos, a sensação de fim desaparece. O dia não acaba nunca. E quando o dia não acaba, a mente não descansa direito. Surge um cansaço diferente, não físico, mas mental, aquele que acumula sem você perceber. Outra coisa curiosa é como a percepção do tempo muda. Hoje 1 hora parece pouco. Com 30 horas por dia, 1 hora começa a parecer descartável. Depois eu faço, ainda tem tempo, mais tarde resolve. O tempo vira algo elástico e quando o tempo vira elástico, a gente perde a noção de urgência. Parece bom, mas isso bagunça prioridades. Coisas importantes são adiadas, coisas inúteis ocupam espaço e de repente você tem mais horas e a sensação estranha de estar sempre devendo algo. E aí vem a pergunta que incomoda: será que mais tempo deixaria a gente mais humano ou mais cansado? Porque o limite do ser humano não é o relógio, é a energia. E energia não aumenta só porque o dia ficou maior. Talvez o maior impacto de um dia com 30 horas não seja no que a gente consegue fazer, mas no quanto a gente se sentiria constantemente atrasado mesmo tendo mais tempo do que nunca. E isso prepara o terreno para a próxima parte, onde o tempo extra deixa de ser pessoal e vira ferramenta de trabalho, cobrança e sistema. Porque quando o corpo humano já está no limite, alguém sempre aparece para usar o resto. Depois da empolgação inicial vem o primeiro choque silencioso. O corpo não foi convidado para essa mudança. O dia agora tem 30 horas, mas o ser humano continua sendo o mesmo. O cérebro ainda cansa, o corpo ainda pede pausa, o sono ainda é necessário. E aí surge a primeira curiosidade estranha: será que a gente dormiria mais ou só empurraria o cansaço para frente? Porque 6 horas extras no dia não significam automaticamente 6 horas a mais de descanso. Na prática, podem virar 6 horas a mais acordado, produzindo, resolvendo coisas, consumindo informação, ficando cansado sem perceber. O relógio biológico, aquele que regula sono, fome, atenção, não muda da noite para o dia. Ele foi moldado em ciclos longos, naturais. Com dias maiores, esse relógio começa a desregular. Algumas pessoas se adaptam, outras não. E aí aparece algo que quase ninguém imagina: mais gente exausta, não menos. Porque agora existe mais espaço para exigir, mais espaço para empurrar limites, mais espaço para dizer dá tempo. Outra curiosidade começa a surgir quando você pensa na noite. Se o dia tem 30 horas, a noite também cresce. Madrugadas mais longas significam mais pessoas acordadas em horários estranhos, mais isolamento, mais estímulo artificial. O silêncio da noite deixa de ser raro e o impacto psicológico disso é grande. O cérebro humano precisa de ciclos claros para desligar. Com dias mais longos, a sensação de
fim desaparece. O dia não acaba nunca. E quando o dia não acaba, a mente não descansa direito. Surge um cansaço diferente, não físico, mas mental. Aquele que acumula sem você perceber. Outra coisa curiosa é como a percepção do tempo muda. Hoje, 1 hora parece pouco. Com 30 horas por dia, 1 hora começa a parecer descartável. Depois eu faço, ainda tem tempo, mais tarde resolve. O tempo vira algo elástico e quando o tempo vira elástico, a gente perde a noção de urgência. Parece bom, mas isso bagunça prioridades. Coisas importantes são adiadas, coisas inúteis ocupam espaço. E de repente você tem mais horas e a sensação estranha de estar sempre devendo algo. E aí vem a pergunta que incomoda. Será que mais tempo deixaria a gente mais humano ou mais cansado? Porque o limite do ser humano não é o relógio, é a energia. E a energia não aumenta só porque o dia ficou maior. Talvez o maior impacto de um dia com 30 horas não seja no que a gente consegue fazer, mas no quanto a gente se sentiria constantemente atrasado, mesmo tendo mais tempo do que nunca. E isso prepara o terreno para a próxima parte, onde o tempo extra deixa de ser pessoal e vira ferramenta de trabalho, cobrança e sistema. Porque quando o corpo humano já está no limite, alguém sempre aparece para usar o resto. Em algum momento, essas 6 horas extras deixam de ser sobre você e passam a ser sobre o mundo, porque tempo nunca fica vazio por muito tempo. Se o dia tem 30 horas, o sistema não olha para isso como oportunidade de descanso, olha como espaço livre. A primeira mudança real acontece no trabalho. No começo, ninguém fala em aumento de jornada. A ideia vem disfarçada. Mais flexibilidade, mais opções de turno, mais chances de ganhar dinheiro. Parece escolha, mas aos poucos vira expectativa. Se existe tempo, por que não usar? E aí surge a curiosidade incômoda. Quem decide o que fazer com essas horas a mais? O trabalhador ou quem paga? Porque quando o dia cresce, o relógio do chefe cresce junto. Metas se esticam, prazos aumentam, produtividade vira a palavra mágica. O que antes era extra começa a virar normal. E sem perceber, aquelas 6 horas que pareciam liberdade viram obrigação invisível. Outra coisa muda rápido: a concorrência. Se todo mundo tem mais tempo, quem usa mais tempo leva vantagem. Trabalhar mais vira diferencial. Descansar vira atraso. E aí o descanso começa a parecer culpa. Você tem mais horas, mas menos permissão para parar. E isso cria um efeito estranho no dinheiro. Salários não sobem automaticamente só porque o dia ficou maior. O valor da hora cai, porque se há mais horas disponíveis, cada hora vale menos. Trabalha-se mais para manter o mesmo padrão. O tempo que parecia abundância vira desvalorização. E agora pensa no outro lado. Empresas funcionam mais tempo, mercados ficam abertos por mais horas, serviços nunca param. O mundo entra num estado quase permanente de funcionamento. Sempre tem alguém trabalhando, sempre tem alguém produzindo, sempre tem alguém atrasado. E isso muda até o consumo. Você passa mais tempo cansado e mais tempo sendo estimulado a gastar, a ocupar esse tempo com coisas rápidas, fáceis, repetitivas. O tempo extra vira espaço para distração constante. E aí aparece uma curiosidade perigosa. Com mais horas no dia, o sistema tem mais tempo para te manter ocupado. Menos silêncio, menos pausa, menos espaço para pensar. E quando pensar vira raro, controlar fica fácil. O mais irônico é que tudo isso acontece sem ninguém obrigar nada explicitamente. Ninguém te prende, ninguém te força. O relógio faz isso sozinho, porque quando o dia tem 30 horas, não usar todas elas começa a parecer desperdício. E a pergunta que fica martelando é simples e desconfortável. Essas 6 horas extras seriam suas ou só mais um turno disfarçado? Porque no fim das contas, quem sempre ganha com mais tempo disponível não é quem precisa dele para viver, é quem sabe transformar tempo em lucro. E isso prepara o cenário final, onde a gente olha para frente e tenta entender como o mundo ficaria depois de anos vivendo assim, quando ninguém mais lembra como era ter só 24 horas. Depois de anos vivendo com dias de 30 horas, ninguém mais lembraria como era ter só 24. Crianças nasceriam achando normal acordar, viver e dormir nesse ritmo esticado. O mundo se adaptaria por completo, mas não do jeito que a gente imagina no começo. As cidades nunca dormiriam de verdade. Sempre haveria movimento, trabalho, luz, barulho, gente ativa. O silêncio viraria algo raro, quase estranho. O tempo perderia aquele peso de limite natural. Hoje, quando o dia acaba, ele força um encerramento. Com 30 horas, esse fim fica distante demais. As pessoas aprenderiam a empurrar tudo um pouco mais, sempre acreditando que ainda dá tempo. E é aí que algo curioso acontece. Quanto mais tempo existe,
menos ele parece importar. Datas perdem força, urgências se diluem, decisões importantes são adiadas porque o relógio sempre oferece mais espaço. A vida começa a escorrer sem aquele senso claro de começo, meio e fim. Outra mudança silenciosa aparece nas relações. Se o dia é maior, o trabalho ocupa mais espaço mental, mesmo quando não ocupa mais horas oficiais. Estar cansado vira estado permanente. Conversas ficam mais curtas, encontros são adiados, vínculos competem com a sensação constante de que existe algo pendente. As pessoas não vivem menos, mas vivem espalhadas no tempo. E então surge a maior ironia desse mundo. Com mais horas disponíveis, o tempo pessoal vira luxo. Descansar de verdade, não fazer nada, ficar em silêncio, passa a ser privilégio de poucos. Quem consegue controlar o próprio tempo vive melhor. Quem não consegue, vive sempre correndo, mesmo com 6 horas a mais no dia. O relógio maior não cria igualdade, ele amplia diferenças. E com o passar dos anos, essa nova realidade deixa de ser questionada. Ninguém discute mais se 30 horas é bom ou ruim, porque isso virou o normal. E é aí que mora o ponto mais inquietante de tudo. A gente percebe que o problema nunca foi a quantidade de tempo, mas quem decide o que fazer com ele. Se o dia tivesse 30 horas, a vida não ficaria automaticamente mais leve, mais lenta ou mais humana. Ela só ficaria mais longa. E quando algo fica mais longo sem ficar melhor, ele só cansa mais. Talvez o maior perigo de um mundo com dias de 30 horas não seja o excesso de trabalho nem o cansaço constante, mas a ilusão de que agora existe tempo suficiente para tudo. Porque essa ilusão faz a gente aceitar mais pressão, mais ocupação, mais cobrança, acreditando que depois a gente vive. E no fim das contas, a pergunta que realmente importa não é se você gostaria de ter um dia com 30 horas, mas se depois de anos vivendo assim, você teria coragem de voltar para 24.